As Ovelhas Detetives, novo filme de suspense bem-humorado que vai te prender por 114 minutos na Prime Video. O som bucólico de pássaros cantando e o bálido suave de ovelhas pastando ao vento. De repente, o som dramático de um acorde menor de piano de suspense ecoa, interrompido pelo barulho de passos rápidos correndo pela grama e o som cômico, mas assustado, de uma ovelha engasgando. A voz em tom alto de sussurro solene, sério e britânico de uma ovelha narrada começa a ecoar. O George passou anos lendo Sherlock Holmes e Hercule Poirot para nós antes de dormir. Ele achava que a gente só queria ouvir o som da voz dele, mas quando nós o encontramos estirado naquele gramado com uma espátula cravada nas costas, nós percebemos que o jogo tinha começado e o assassino não fazia ideia de que o rebanho está vindo pegar ele. A música começa com um ritmo divertido de mistério clássico, misturando violinos saltitantes e uma flauta travessa curiosa, criando uma atmosfera de suspense alegre e divertida entre facas e segredos. E o que você faria se o seu amado e cuidador e pastor de ovelhas fosse encontrado morto sob circunstâncias completamente absurdas e misteriosas no campo? E ao perceber que a polícia humana local é incompetente demais para achar o culpado, o seu rebanho inteiro decide que a única saída é usar os conhecimentos adquiridos nos livros de mistérios noturnos para resolver o assassinato por conta própria. Para as peludas e brilhantes protagonistas de As Ovelhas Detetives, a vida se resumia a mastigar trevos e ouvir as leituras de romances policiais feitas por seu dono. Mas quando a tragédia interrompe a paz da fazenda, esse grupo inusitado de animais precisa tomar uma decisão dramática. Deixar o pastor pela primeira vez na história, cruzar a cerca protetora e encarar a caótica realidade do mundo dos humanos, que, convenhamos, não faz o menor sentido e é muito menos organizada do que os livros que faziam parecer. Então prepare-se para uma análise divertida, detalhada e inteligente e cheia de lá sobre a comédia de suspense que conquistou o público e alcançou o impressionante nota do IMDb de 7.6 agora no IMDb. Faz pouco tempo, então já está com uma nota muito boa, provando que até os investigadores mais brilhantes do mundo podem ter 4 patas e um apetite voraz por gramas. E a nova e inovadora e absurdamente carismática comédia com suspense de mistério que acabou de estrear e virou o assunto mais comentado entre os amantes de histórias de detetive, já está bombando com força total no topo de produções mais assistidas do Prime Video, é o hilário longa As Ovelhas Detetives, contando com a presença magnética e calorosa do astro internacional Hugh Jackman, interpretando o bondoso pastor George em flashbacks repletos de afeto. O filme se consolida como uma das maiores surpresas do ano no streaming. O roteiro brilha ao adaptar um conceito que poderia parecer infantil, transformá-lo em uma sátira afiada e sarcástica e muito inteligente dos clichês de investigação policial, entregando uma obra-prima de humor que diverte tanto as crianças quanto os adultos apaixonados por um bom suspense de tribunal. Olha que legal aí, gente. Quem gosta de suspense, quem gosta de humor, quem gosta de filmes que agradam todas as idades, esse filme foi feito pra você. Então já aperte o dedo no gostei aí, ativa o sininho de notificações e também se inscreve no canal se não for inscrito e hype o vídeo. A narrativa de As Ovelhas Detetives nos introduz a idílica e pacífica rotina da fazenda de George,
George é um homem solitário dedicado inteiramente ao bem-estar de suas queridas ovelhas, mas que carrega uma paixão secreta: colecionar livros de mistérios, romances policiais e contos de suspense. Toda santa noite, antes de fechar o celeiro, George senta-se em um fardo de feno e lê em voz alta as grandes investigações da literatura para o rebanho, o que o pastor considera um hobby inofensivo para fazer os animais dormirem calmos. É, na verdade, uma verdadeira escola de criminologia. As ovelhas estão prestando atenção em cada pista, cada álibi e um método duvidoso compartilhado ali. Olha só, então elas viram detetives conforme as histórias vão sendo contadas, né? E se você está gostando, gosta de filmes alegres, com suspense, vai, gente, aperte o dedo no gostei que é de graça e assim você ajuda o nosso canal, tá bom, gente? O ponto de virada do roteiro acontece quando o corpo de George é encontrado sem vida no meio do pasto, cercado por evidências estranhas que a polícia local ignora completamente, arquivando o caso como um acidente bizarro. Sentindo a dor do luto, sabendo que o seu pastor foi vítima de uma armação humana, o rebanho decide entrar em ação. Lideradas por Miss Maple, a ovelha mais inteligente da fazenda, e por Otelo, um carneiro preto destemido e desconfiado. O grupo monta o seu próprio quartel-general de investigação dentro do celeiro, dividindo as tarefas de coletas de provas e mapeando os suspeitos humanos na vizinhança. O filme ganha um ritmo acelerado de suspense e comédia de estrada e muita aventura urbana absurdamente brilhante quando as ovelhas decidem romper as barreiras físicas da propriedade para seguir os suspeitos, que incluem desde os gananciosos corretores de terras local até o padeiro suspeito da cidadezinha. Então tem o padeiro, tem, né, os corretores e elas vão atrás deles. Os animais precisam aprender a se camuflar no ambiente dos homens. O diretor usa piadas visuais excelentes, mostrando as ovelhas espionando por trás de arbustos, fingindo ser decorações de jardins ou simplesmente usando o fato de que os humanos nunca prestam atenção em ovelhas para invadir reuniões secretas e escritórios trancados. É, gente, vai ter muita comédia, com certeza, vai te fazer rir e ao mesmo tempo tem aquela investigação de suspense muito forte, né? Muito legal. Então aperte o dedo no gostei, gente. Deixa um comentário falando se você gosta de filmes alegres aqui embaixo pra gente. E o roteiro constrói uma sátira genial sobre a nossa própria sociedade. Ao observar o comportamento dos humanos, as ovelhas ficam perplexas ao perceberem que as regras descritas nos livros de Agatha Christie não batem com a realidade das ruas. Os humanos mentem por motivos fúteis, se guiam por vaidades e passam horas olhando para telas de vidros brilhantes e possuem hábitos alimentares que os animais acham completamente repugnantes. Mesmo com essas dificuldades de tradução cultural, e o rebanho prova ter uma mente dedutiva afiada, conseguindo encontrar pegadas, fios de cabelo e documentos rasgados que a perícia oficial deixou passar. Olha só, então os detetives já acharam, né? Essas detetives ovelhas já acharam coisas que podem ajudar na investigação. Muito interessante. E à medida que a investigação avança pelos vilarejos vizinhos, a tensão aumenta dentro do próprio grupo de ovelhas. Nem todas concordam com os métodos de dedução de Miss Maple. Algumas ovelhas mais jovens, impulsionadas, preferem a abordagem de ação direta de Otelo, gerando debates cômicos baseados inteiramente em olhares expressivos que a edição do filme traduz perfeitamente para o público através de legendas ou da própria narrativa visual contextualizada.
O espectador consegue entender exatamente a linha de raciocínio de cada animal da tela. E o clímax humorístico com suspense dessa produção nasce dos momentos de interrogatórios. As ovelhas se posicionam estrategicamente ao redor dos suspeitos humanos na rua, encarando-os com aqueles olhares fixos e mastigando grama de forma compassada e intimidadora, sem entender o que está acontecendo e sentindo o peso psicológico daquele olhar coletivo e julgatório dos animais. Os criminosos começam a entrar em pânico de culpa, cometendo deslizes, revelando contradições em seus álibis e entregando pistas valiosas para a dupla de ovelhas detetives que anota tudo mentalmente nos bastidores. Olha que legal, gente, as ovelhas botando medo nos caras, hein? Muito legal. E a polícia achou que o George tinha caído sozinho daquela colina. Mas eles não leram o capítulo 7 de O Assassinato de Roger. Nós lemos: o personagem de Hugh Jackman nos ensinou que o culpado sempre deixa um rastro de vaidade por trás. As ovelhas não vão ficar apenas bailando no canto do muro, esperando o novo dono chegar e vender o pasto. O Otelo achou aquela luva manchada perto da cerca. A Miss Maple mapeou o horário em que o carro do padeiro passou pela estrada e nós sabemos exatamente quem pegou a espátula na cozinha. Os humanos acham que nós somos apenas cascos, casacos de lã, ambulantes, sem cérebro, mas nós conhecemos cada segredo dessa fazenda melhor do que qualquer detetive de Seul ou de Minnesota. Nós vamos invadir aquela reunião da prefeitura. Nós vamos cercar o assassino na praça central. E quando o veredito final chegar, o mundo inteiro vai descobrir que a justiça pode ser feita por quem entende de rebanho. Olha que legal, hein, gente? Muito engraçado, muito interessante. Esse filme vai te prender do começo ao fim, então aperta o dedo no gostei se ainda não apertou, se inscreve no canal se não for inscrito também, e hype o vídeo aí se puder hypar também, tá? E porque As Ovelhas Detetives é o filme mais genial do ano na Prime Video, não é à toa que está conquistando milhões de pessoas. Por quê? Se você está cansado dos mesmos suspenses previsíveis e procura uma produção que traga frescor, humor inteligente e uma excelente história de mistério clássico que dá para toda a sua família assistir, esse lançamento com certeza é obrigatório por 4 motivos que eu irei falar para você agora. O conceito absurdo que funciona. O filme trata de premissa das ovelhas investigadoras com uma seriedade dramática tão bem construída dentro da comédia que o espectador compra a ideia nos primeiros minutos. Temos homenagem literária de alto nível. O roteiro está recheado de referências inteligentes aos grandes clássicos de mistérios de Sir Arthur Conan Doyle e a Agatha Christie, divertindo os leitores veteranos do gênero. Temos a expressividade dos animais, a mistura de efeitos práticos com computação gráfica sutil, gerando performances animais incríveis, onde um simples movimento de orelha arranca gargalhadas do público a todo momento, com certeza vai te surpreender. Temos a presença afetiva de Hugh Jackman através de flashbacks emocionantes. O ator constrói a alma do filme, fazendo com que o público entenda perfeitamente o motivo de tanta dedicação e amor daquele rebanho pelo seu falecido pastor. Com certeza esse rebanho vai até o fim até achar esse assassino, não é verdade? Muito legal, muito mistério, muita comédia para você. E nos blocos que preparam o desfecho da história, todas as pistas coletadas pelas ovelhas convergem para a grande festa anual da cidade, que acontece na Praça Central, ao redor do coreto municipal. E com o verdadeiro assassino real prestes a assinar os papéis de venda e
desapropriação da fazenda de George para transformá-la em um empreendimento comercial ganancioso, o rebanho percebe que o tempo para agir acabou. Em uma sequência de perseguição e estratégia cômica espetacular, os animais invadem o evento em massa, criando um caos controlado que direciona todas as autoridades para a prova física definitiva do crime. O terceiro ato entrega uma resolução que mistura o catarse das grandes revelações de tribunal com a leveza da comédia física com muito suspense, utilizando o empurrão tático de Otelo e a astúcia de Miss Maple. As ovelhas conseguem fazer com que o criminoso confesse o assassinato publicamente diante de toda a comunidade, chocando os investigadores humanos que assistem à cena de queixo caído. A justiça para George é feita de forma mais improvável e poética possível, garantindo a preservação do lar dos animais. E no final das contas, as Ovelhas Detetives entregam muito mais do que 2 horas de diversão e muito bailos cômicos. A produção funciona como uma fábula moderna adorável sobre a fidelidade, a amizade verdadeira e sobre como o conhecimento e o afeto compartilhados podem gerar frutos extraordinários. George deixou este mundo, mas o seu legado de histórias e o seu amor pelos animais transformaram seu rebanho na força de justiça mais unida e implacável e fofa que aquela região já viu passar pelas suas estradas. Os portões da fazenda foram trancados novamente. A grama do pasto voltou a crescer em paz e os livros de mistérios ganharam um lugar de honra na prateleira do celeiro, deixando a certeza de que nenhum criminoso ousará perturbar o sossego daquele rebanho de investigadores. Se você gosta de filmes de comédia com suspense ou suspense com comédia, esse filme foi feito para você, te alegrar, te divertir. Se você gosta, vá lá e abra agora mesmo o seu aplicativo do Prime Video e prepare-se uma bacia de pipoca junto com a família no sofá e assista As Ovelhas Detetives. Ou assista com quem você quiser ou sozinho mesmo, porque esse filme vai te divertir muito. Então vai lá e aperta o dedo no gostei do nosso vídeo também, mas só uma dica aqui, um conselho bem humorado. Preste mais atenção nos animais ao seu redor, porque eles podem estar sacando muito mais do seu comportamento do que você mesmo, gente. O caso foi encerrado, o mistério foi solucionado. Você conseguirá desvendar esse crime antes desse rebanho? Se você quer saber como esse rebanho vai desvendar esse crime, quem é o culpado, como vai ser o final desse filmaço, vai lá e assista, porque essa é a indicação do canal, sobretudo de hoje. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição do vídeo, é só vocês descerem e verificar nossa playlist. E se gostar de alguma indicação, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é o joinha, o like, e também deixar o comentário falando sobre o que achou do nosso vídeo, tá bom, gente? E lembrando também, você que ainda não é inscrito no canal, assiste nossos vídeos todos os dias, ou você que acabou de chegar aqui, já se inscreve se não for inscrito, aperta o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para esse filme chegar no máximo de pessoas possíveis, tá, gente? No WhatsApp, onde vocês puderem, para que esse filme alegre mais pessoas e te traga um suspense, também um mistério que com certeza vai te deixar na ponta do sofá, tá bom? E é isso. O canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.